estudante de farmácia, que visitava a casa de uma amiga para seu aniversário, é morta a tiros. Agora sabemos que o suposto assassino está preso e tem ligação chocante com a jovem morta. Resumo do relato policial sobre a tragédia em uma casa numa noite de quarta-feira. Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Acompanhamos um assassinato em Milwaukee, um tiroteio entre dois amigos no aniversário do suspeito. Agora, esta é Arielle Spillner, de 26 anos. Amigos a lembram como uma alma radiante, que deixou este mundo cedo demais. Ela estudava farmácia na Universidade Concordia, Wisconsin, era faixa preta de 3º grau e jogou basquete universitário. Ela se formou na graduação em Química e estava a caminho de receber o seu mestrado. A família dela disse que faltava um ano para ela terminar a faculdade. Ela nasceu e cresceu em Wisconsin. Ela amava os Packers, caçar, pescar e a família. Ela também se autodenominava uma adulta fã da Disney e sonhava em se mudar para a Flórida assim que se formasse. O TikTok dela mostra que ela gostava de se divertir com amigos. Agora mais informações estão vindo à tona sobre como essa jovem brilhante perdeu a vida. Quando a história veio à tona pela primeira vez na semana passada, os detalhes fornecidos pela polícia eram um pouco escassos. Spillner foi quem perdeu a vida. Ela foi morta a tiros em uma casa na esquina da 39ª, com a Lancaster, em Milwaukee. Um parente de Spillner contou à WISN Televisão que, na noite de 4 de novembro, Spillner foi à casa de um amigo. Por volta das 8 horas daquela noite, Spillner falou com sua irmã ao telefone antes de sair. Ela contou isso à emissora de televisão. Quando as duas desligaram, a última coisa que disseram uma para a outra foi algo que sempre dizem, que é: "Eu te amo". Agora, Arielle estava indo para a casa de uma amiga para comemorar o aniversário dessa amiga. Sua irmã disse à televisão que a Arielle tinha uma prova importante no fim da semana e, por isso, não achava que ela ficaria fora até tarde. Mas então, foi às 9h43 da noite que Arielle foi baleada e morta, de acordo com a polícia. Segundo a polícia, o suposto assassino dela também foi baleado, o que trouxe uma reviravolta à história. Novas informações divulgadas detalham o que os investigadores relatam ter ocorrido naquela noite, na casa da Rua Norte, 39. Aqui está o rosto da suposta assassina, Jamika Simone Mills, de 32 anos. Se a foto dela parecer familiar neste episódio, é porque ela é a amiga que aparece em vários vídeos do TikTok com Arielle. Outro vídeo mostra as duas se divertindo com perucas e aparentando proximidade. E ela disse à polícia que ela e Arielle eram amigas há cerca de um ano. Na noite de quarta-feira, 4 de novembro, era aniversário de Mills. Vimos sua página no Facebook, onde às 8 horas ela fez uma live de mais de 11 minutos ouvindo música gospel. Agora, foi apenas algumas horas depois que tudo mudou, que Mills seria presa pelo assassinato de sua amiga. Segundo a queixa criminal, Mills disse inicialmente à polícia que não se lembrava do ocorrido. Ela disse que se lembrava de estar na sala de estar e depois acordou no hospital, sem saber o que ocorreu nesse intervalo. Ela também disse primeiro à polícia que achava que Spillner tinha atirado nela. A polícia diz que Mills acidentalmente atirou em si mesma no estômago. Agora, a polícia pressiona Mills no hospital e, de acordo com esta denúncia criminal, Mills supostamente disse que ela e Spillner tinham fumado maconha naquela noite e ela ficou paranoica. Spillner deveria cortar o pelo do cachorro dela com uma tesoura quando, segundo a polícia, Mills ficou paranoica e foi até seu quarto pegar uma arma. Ao voltar para a sala onde Arielle estava, relatou que Arielle fez um gesto com a mão e então teria disparado o tiro que matou Arielle Spillner. Disse também que Spillner não ameaçou com a tesoura e até admitiu que nunca viu tesoura alguma. Segundo a polícia, a cunhada de Mills estava na casa e disse que estava em outro cômodo. Então ela ouviu: "Sua vadia, você está viajando." Ocorreu pouco antes do disparo. Mills contou à polícia que ela e Spillner conversavam sobre com quem tinham saído antes dos tiros. Agora, Mills também tinha um ferimento de bala, porque acidentalmente atirou em si mesma no estômago, segundo a polícia. A polícia relatou que ela foi agressiva tanto no local quanto no hospital. Mills
afirmou que era amiga de Spilner há cerca de 1 ano, mas agora é acusada de matá-la. Mills está enfrentando uma acusação de homicídio doloso em 1º grau. Essa é uma acusação que pode resultar em uma sentença de até 60 anos de prisão. Ela enfrenta agravante por uso de arma perigosa, o que pode somar 5 anos à pena, chegando a 60 anos de prisão. Segundo registros judiciais, Mills está presa sob fiança de $150 mil e tem um defensor público. Recebemos agora o advogado Joe Tamburino para comentar o caso. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Um caso muito triste aqui com a perda de Arielle Spilner, essa estudante de farmácia, supostamente pelas mãos de sua própria amiga, que parece estar argumentando que, ou pelo menos, de acordo com o que ela supostamente disse à polícia, que as duas consumiram maconha, ela ficou paranoica. E esse foi o motivo pelo qual ela disparou a arma que matou essa jovem. O que acha dessa defesa? Bem, essa é uma defesa horrível, porque em Wisconsin, como na maioria dos estados, não existe a defesa de eu estava muito chapado, eu estava muito bêbado, portanto não sou responsável pelas minhas ações. Isso só serve como defesa em caso de intoxicação involuntária, o que quase nunca ocorre. Isso seria se alguém basicamente te amarrasse e te desse alucinógenos, ou de alguma forma, sabe, te obrigasse a consumir algum tipo de droga ou álcool. Isso simplesmente nunca acontece. Nesse caso, e claramente, quero dizer, assassinato é uma acusação muito mais séria, sabe, para se enfrentar nisso. Em Wisconsin, é ilegal fumar maconha recreativa, ao contrário de Illinois, onde é permitido comprar. Isso prejudica algum tipo de defesa também? Se ela tentar até mesmo conseguir simpatia do júri, tipo, eu não percebi que agiria assim se consumisse essa maconha. Acho que não, só porque independentemente de a maconha ser ilegal em um estado, os tempos mudaram muito. Comecei a trabalhar com isso em 1989 e a opinião sobre usuários de maconha mudou totalmente desde então. Então, independentemente de ser legal ou não no seu estado específico, e pela lei federal ainda ser ilegal, o uso da maconha é tão comum hoje em dia. Sim, e a questão é que, pelo que parece, só de ler a denúncia criminal, eventualmente a história chegou ao ponto de que ela consumiu maconha. Ambos supostamente consumiram, então ela ficou paranoica. Ela vai e pega a arma. Então há algum tipo de movimento com a mão e ela dispara a arma que mata Arielle Spilner. O que você acha do fato de que essa não foi a resposta logo de cara? Isso prejudica até um argumento, caso você tentasse obter simpatia de um júri, pois não é válido dizer que a maconha foi responsável, não é um bom argumento. Mas até mesmo o fato de que não parece que essa foi a primeira história que ela contou para a polícia. Certo? E isso é... Bem, o que você está dizendo, Chris, é o seguinte. Se você vai dar um depoimento quando é preso e não pede um advogado, sabe, o que sempre é uma ideia bem ruim de se fazer. Mas se decidir fazer isso, garanta que sua história seja consistente. A dela não é. Porque uma das formas de atacar a credibilidade de alguém é quando você questiona a pessoa por dar declarações inconsistentes, quando as histórias mudam. Isso é péssimo para a credibilidade de alguém. Bem, e junto com isso, eu imagino que a maioria das pessoas em Wisconsin não sabe que não é uma desculpa válida, ou que não é uma defesa que funcionaria dizer que, eu consumi maconha, fiquei paranoico. Isso não é uma defesa que funcionaria em um tribunal criminal. Não é, e eu acho que a maioria das pessoas com bom senso sabe que, se eu consumir voluntariamente uma substância controlada ou álcool, eu não vou ter uma defesa. Pense dessa forma. Se consumir álcool ou drogas voluntariamente fosse uma defesa, como você conseguiria condenar alguém por dirigir embriagado? Seria impossível. Você diria, policial, eu estava bêbado, não sabia o que fazia. Por isso, a lei não permite. Acho que qualquer jurado sensato sabe que seja álcool ou maconha, se você consumiu voluntariamente, não terá defesa. E então, também, só de olhar para essa situação e como ela se desenrolou, onde eu acredito que é a cunhada do Mills, que estava no outro cômodo, e ela ouve uma frase que foi registrada na denúncia criminal. Não posso dizer o palavrão aqui, mas você está viajando. E então, ouvimos os tiros, supostamente dentro da casa,
que tiraram a vida dessa jovem mulher. Se esse caso for a julgamento e houver uma testemunha dizendo que ouviu isso, qual seria o impacto no andamento do caso? Muito ruim para a defesa, porque pense dessa forma: você tem muitos fatores aqui. Supostamente, isso ainda apoiaria a premeditação e a intenção pura. Quais são eles? Que, supostamente, a senhora Simone saiu do local, foi buscar a arma, uma arma pela qual ela tinha algum comprovante de compra, parece que ela comprou recentemente. E então voltar para a senhora Spillner e dizer algo depreciativo para ela, e então atirar nela. Tudo isso mostra muita intenção, se o Estado conseguir provar no julgamento. Então, sim, são fatos horríveis. E eu acho também, quero dizer, tem alguma coisa, quando você olha para isso, porque você passa por tipo, o quê? Só de ler essa denúncia e a história da chegada da polícia, você vê o suspeito mudar de não sei o que aconteceu, apaguei, para usamos maconha, fumamos um baseado e fiquei paranoico. Eu fui pegar a arma, sabe? A cunhada está dizendo, sua vaca, você tá viajando. E aí, bum, tem um tiro. Quero dizer, existe alguma coisa que um advogado de defesa possa usar a favor do cliente nesse caso, nesse momento? É difícil de ver. Eu imagino que, se for a julgamento, a defesa provavelmente vai pedir uma acusação menor incluída. No momento, ela está sendo acusada de um crime de classe B, que pode chegar a 60 anos. Então, talvez a defesa no julgamento tente conseguir algo como um crime de classe C ou D, só para diminuir o impacto. Mas o que ela também tem é basicamente algo chamado de agravante, algo que aumenta as acusações criminais. O que é isso? Em Wisconsin, é o uso de uma arma de fogo neste caso. E o que isso significa? E você pode ver isso na denúncia, porque está explicado lá. O que isso significa é que, se o réu for condenado, ele recebe mais 5 anos, 60 meses além do que normalmente receberia. Então a senhorita Simone basicamente enfrentará o resto da vida na prisão. O que é preciso para ser um crime de classe A? Porque neste caso, ela sai da sala para pegar a arma, supostamente. E então, aparentemente, sabe, houve algo que a levou até o momento em que ela, disse que estava tendo um surto. De repente, os tiros são disparados. O que poderia tornar isso mais grave do que as acusações que ela já enfrenta? Um tipo de crime premeditado, mas sabe, isso às vezes é muito difícil de provar. Sabe, quero dizer, tenho certeza de que o promotor, o procurador, pensou neste caso que eles têm um caso muito sólido. Com base nos fatos alegados, para um crime de classe B já pode chegar a 60 anos. Então talvez eles tenham pensado que, em vez de tentar o crime de classe A, iriam simplesmente ficar com o que já têm. Para o advogado de defesa que assumir, como você abordaria o caso? Tenho certeza de que, se você tem essa cliente, ela será representada por um defensor público. Você lê essa denúncia criminal e, supondo que tudo isso aconteceu depois que os direitos Miranda foram lidos para ela, como você aborda esse caso e monta alguma coisa que possa ajudar sua cliente? Uma das coisas que você precisa fazer é analisar o histórico da sua cliente. Talvez sua cliente tenha tido problemas de saúde mental antes, até mesmo internação por isso. Talvez ela já tenha passado por outras situações em que houve crises de saúde mental, algum tipo de doença mental. Você analisa tudo isso e avalia o histórico químico da cliente. Eu imagino que, nesse caso, eles coletaram sangue da ré. Muitas vezes eles fazem isso. Assim, você veria os resultados desses exames. Você tenta fazer tudo isso para ver se há alguma maneira de basicamente amenizar a situação do seu cliente e talvez conseguir a redução das acusações, negociar algum tipo de acordo. E, novamente, isso partindo do pressuposto de que tudo o que está na denúncia é factualmente correto. Agora, não vamos saber muito mais sobre esse caso até que ele realmente vá a julgamento. Porque, daqui até a audiência de causa provável, nem mesmo a defesa sabe o que está acontecendo, além do que está na denúncia. Você não pode acessar relatórios policiais ou similares. Em um caso como este, onde parece que ela estava ciente do que fez, pelo menos de acordo com a denúncia criminal, se ela teve problemas de saúde mental no passado, como isso pode influenciar, caso não atinja o critério de insanidade? Bem, você levantou um bom ponto sobre, quando ela disse que percebeu o que fez. Pense dessa forma. O que teria acontecido se ela tivesse dito o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, eu realmente não me lembro. E então eles mantiveram essa história.
Bem, isso seria muito melhor para a defesa dela, porque isso apoiaria algum tipo de argumento de que ela tinha algum problema ou transtorno de saúde mental que a impedia de entender o que fez. Mas não foi o caso aqui. Se o que a denúncia diz for preciso, sabe, ela começa dizendo, eu não me lembro, e então, claramente, em um curto período de tempo, diz que se lembra. Mas, sabe, ela estava paranoica e entende que uma arma pode machucar alguém, então está totalmente confusa sobre isso. Sim, e pelo que entendi, Ariel também ia à casa dela para ajudar a cuidar do cachorro. E tinha alguma coisa sobre tesouras. E isso, aparentemente, deixou ela paranoica. Mas também foi observado especificamente pela polícia que não havia nenhuma tesoura à vista, nem houve qualquer tipo de ameaça envolvendo tesouras. Tipo, como isso se encaixa nessa história que a polícia está contando? Muito ruim para a defesa, porque, sabe, quando você menciona a situação da suposta vítima ter algum tipo de arma, alguém pode pensar, ok, o réu está levantando algum tipo de argumento de legítima defesa? Mas acho que será difícil aqui, já que você disse que a polícia não achou nenhuma tesoura. Há muitas coisas que parecem indicar que, talvez, depois que a senhora Spillner foi baleada, houve novamente, apenas com base no que os fatos dizem na denúncia, algum tipo de possível encobrimento. Veja todas essas coisas bizarras. A própria ré atirou em si mesma, acidentalmente ou não, no abdômen. Depois ela tira a própria roupa após o tiro. Em seguida diz: a senhora Spillner, a suposta vítima, estava com uma tesoura, mas a tesoura nunca é encontrada. Então, sabe, dá para imaginar onde esse tiro poderia ter acontecido. Obviamente, a senhora Spillner está morta. E então talvez o réu esteja tentando criar algum tipo de defesa, seja legítima defesa, saúde mental, tirar a roupa para se livrar de evidências, seja lá o que for. Então, há tantas coisas estranhas. Ela, supostamente, atirou acidentalmente em si mesma no estômago depois disso. Quem determina no hospital se um suspeito está medicamente apto para se comunicar com a polícia sobre o que aconteceu? Porque parece que você sabe, ela vai para o hospital por causa de um ferimento de bala, que é algo bem sério, quero dizer. Não tão sério a ponto de ela não poder ser colocada em... Você sabia que ela está presa? Mas quem decide isso? Bem, isso depende da situação médica, e isso vai variar de caso para caso e de hospital para hospital. Eu imagino que existam alguns hospitais que tenham políticas, eu não conheço nenhum. Mas, geralmente, se a pessoa estiver medicamente estável, a polícia pode entrar e interrogá-la. E então cabe à pessoa dizer se quer falar ou não quer falar. Uma das coisas que o advogado de defesa dela pode investigar é se o hospital administrou algum tipo de medicação para ela que poderia ter afetado sua capacidade de compreensão. Por exemplo, digamos que você tem alguém sob influência de algum analgésico muito potente, ou algo para sedar a pessoa, como Propofol, algo assim. Isso poderia afetar sua capacidade de tomar uma decisão sobre falar ou não? Então todas essas coisas, eu imagino, vão ser examinadas. Na denúncia criminal, Mills, a suspeita, diz que tanto ela quanto Spillner estavam consumindo essa maconha. Tenho certeza de que exames toxicológicos serão feitos na vítima e na suspeita. Isso poderia abrir espaço para a defesa apresentar algum tipo de argumento de involuntariedade, onde, supostamente, foi Spillner quem trouxe a maconha para casa e então ela consumiu a maconha. E você pode, de certa forma, colocar a responsabilidade em uma pessoa que não está aqui para testemunhar, para dizer se isso é verdade ou não. Isso não vai ajudar a defesa com isso, porque a única situação em que uma pessoa que fornece substâncias controladas para outra realmente teria um problema tão sério é quando a pessoa que consome a substância morre ou é de alguma forma gravemente prejudicada. Algo assim. E não é esse o caso aqui. E então, eu penso na relação entre o suspeito e a vítima. E pelo que podemos perceber, isso era uma amizade. Eles estavam supostamente na casa do Mill, porque era o aniversário do Mill. Esse não era um tipo de relacionamento conflituoso, como um caso de violência doméstica que então leva ao assassinato de alguém.
Para a defesa, isso poderia ser um fator para amenizar a situação, se isso acabar indo a julgamento ou dependendo de como isso se desenrolar, que talvez tenha sido deliberado, supostamente, da forma como ela diz que estava paranoica e disparou essa arma. Mas, em geral, você olha para esse relacionamento e não era daqueles que são tóxicos e de repente chegam ao extremo em que alguém morre. Sim, isso pode ajudar a defesa. O que você disse por último, que esse não era um relacionamento em que havia qualquer animosidade entre eles, eles eram amigos. E por que a Ré queria matar a amiga dela, pretendia matar a amiga dela? E a única maneira de explicar isso é que ela tinha algum tipo de doença ou distúrbio mental, algo que a fez fazer algo que normalmente não faria. Parece que este é, como dissemos, um caso difícil para a defesa e para os defensores públicos que estarão aqui. Eu sei que ela tem uma audiência preliminar. Acho que é na segunda-feira da semana que vem. Quero dizer, quão cedo após essa audiência, a conversa sobre como poderia ser um acordo judicial pode começar. Bem, acordos judiciais podem acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Quero dizer, eles podem acontecer assim que uma denúncia é apresentada e, você sabe, o réu diz ao seu advogado: olha, eu vi a denúncia, li, gostaria muito que você começasse a conversar com o promotor para ver o que podemos negociar. Então, quem sabe? Essas são conversas entre advogado e cliente e depois de advogado para advogado. Sim. E vamos ver como esse caso se desenrola. Obviamente, parece ser um caso forte para os promotores neste momento. Muito triste, porém, ver essa perda de vidas. Joe Tamburino, advogado. É sempre ótimo ter você aqui no Law e Crime. Obrigado por estar conosco. Obrigado. Isso é tudo para o On the Case, do Law e Crime. Inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.